Ari, estamos iniciando a nossa sessão. Essa aí é o quê? 41ª, né? Isso. Primeiro, agradecer aí a Leandro, viu? A disponibilidade dele aí de contribuir com nossa sessão aí científica Luiz Venere Decoux. Hoje nós estamos aí com uma liderança, um especialista do setor de ortopedia, nos falando de um assunto muito interessante, que engloba, né, a própria tese dele aí de doutorado, engloba aspectos técnicos importantes de uma técnica, não é, cirúrgica assistencial, mas que está totalmente na direção do que é o novo momento da saúde do mundo, eficiência. Eficiência. Nada que não traga eficiência, inclusive inovação, porque inovação em qualquer área só vai acontecer e só vai ser importante se ela der resultado e principalmente na linha da eficácia e da eficiência. Tudo vai nesse sentido. Muito obrigado, doutor André, pela apresentação inicial. Vamos dar início à nossa sessão científica, professor Luiz Venere Decoux, sua 41ª edição. E hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Leandro Gregorucci, um grande amigo, um médico ortopedista, especialista em ombro e medicina esportiva. Ele é doutorando pela Faculdade de Medicina da USP e é coordenador dos serviços de ortopedia do Hospital Regional de São José dos Campos, do Litoral Norte e de registro, administrados pelo ISE. E o tema da aula do Dr. Leandro vai ser justamente a sua tese, ou parte da sua tese de doutorado, que versa sobre custo-efetividade da implantação do protocolo de recuperação rápida para cirurgia da artroplastia do quadril em hospital do SUS. Então, como o doutor André comentou, nós estamos falando aqui de eficiência, custo-efetividade de uma inovação aplicada ao tratamento de pacientes ortopédicos. Então, doutor Leandro, o palco é seu e muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado, Germano, doutor André, obrigado pela presença de todos. Vou apresentar uma parte da minha tese de doutorado. Bom, então, qual que era a ideia inicial? Um grande problema, uma das nossas especialidades é a cirurgia de prótese de quadril. Meu sócio Marco Aurélio é especialista em cirurgia de prótese de quadril. Nós temos uma equipe muito bem treinada nessa especialidade da ortopedia e a intenção era fazer uma tese de doutorado no qual a gente pudesse aproveitar os dados recuperados por essa tese para ampliar, talvez, condutas no SUS. Então, a tese, ela se baseia em 3 pilares, tá? São 3 pilares do projeto. As vias de acesso para a prótese de quadril, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas, classicamente, nós temos 3 vias de acesso à prótese de quadril, que é a via posterior, a via lateral ou anterolateral, que elas são clássicas, há muitas décadas são utilizadas dessa maneira, e mais recentemente, de pouco mais de uma década para cá, e há poucos anos introduzida no Brasil, nós temos a via anterior, que é uma via de acesso um pouco diferente, no qual você não lesiona nenhum músculo tendão, você só afasta estruturas para poder fazer a cirurgia da prótese de quadril. O protocolo de recuperação rápida é o outro pilar do projeto, que é uma série de ações que nós implantamos pré-internação e durante a internação do paciente para abreviar o período de internação, pensando na sua recuperação, ou seja, essas séries de ações levam a uma recuperação fisiológica e metabólica mais rápida do paciente que foi submetido a uma agressão cirúrgica e, com isso, ele se recupera e possibilita a alta precoce. Tá? E nós também incluímos a pesquisa do tabagista versus não tabagista. Eu estou fazendo a minha tese de doutorado pela fisiopatologia da Faculdade de Medicina da USP, pelo laboratório de fisiopatologia, no qual nós estudamos tabagismo, fumo. E um dos grandes problemas em cirurgias de artroplastia, tanto de quadril quanto de joelho, são os pacientes fumantes, pois esses pacientes fumantes eles têm um alto índice de reinfecção e complicações pós-operatórias. Então, eu incluí esses 3 temas dentro da mesma tese.
Então, como eu falei para vocês, o projeto é comparar 3 técnicas para realizar artroplastia de quadril, via anterior, via lateral, via posterior, fazer avaliações e também descobrir quais são os gastos cirúrgicos de medicamentos durante a internação, utilizando todas essas vias dentro do protocolo de recuperação rápida. A técnica AMES, que nós vamos falar, que é a técnica de via anterior, atualmente é uma tendência mundial. Hoje, mais de 50% das cirurgias nos Estados Unidos são feitas por via anterior, devido a esse benefício da internação e da alta precoce. Então, tem também esse benefício, não somente o protocolo de recuperação rápida, mas a técnica de via anterior possibilita uma alta precoce. Então, para vocês entenderem, eu coloquei aqui somente alguns artigos de grande relevância na literatura para validar o que eu estou falando. Então, foi feito uma meta-análise com 20 artigos, no qual incluímos 7.377 pacientes, nos quais metade foram feitos por via anterior, ou seja, DA, Direct Anterior Approach. E o que foi visto? Que a via anterior ela é extremamente superior ao tempo de alta, à reabilitação, à dor, ou seja, o paciente tem menos dor e também menor complicação. Pegamos um outro artigo, foi feita uma outra meta-análise, no qual esses foram incluídos 1.661 pacientes e com uma média de idade muito parecida com a nossa, do nosso estudo, no qual também viu a vantagem de você realizar a prótese de quadril por via anterior. De novo, onde você tem menos complicações, menor tempo de internação, menor sangramento, menor ida para a UTI. E, por fim, foi feito essa comparação, essa revisão sistemática e meta-análise, no qual envolvemos cerca de 5.000 pacientes submetidos à artroplastia de quadril, no qual chegamos à mesma conclusão do tempo de reabilitação, tempo de hospitalização e diminuição da dor durante a internação. O outro tripé do nosso pilar é o tabagismo. O tabagismo durante a cirurgia de prótese de quadril, na realização da prótese de quadril e da prótese de joelho, tem uma alta incidência em complicações, principalmente morte, complicações clínicas que aumentam o período de internação, normalmente as complicações cardiopulmonares, a deiscência de ferida não pós-operatório. É bem conhecido que o tabagismo leva a uma deterioração da microvascularização, que está totalmente relacionada com a cicatrização, e com isso você tem uma deiscência em um índice aumentado de infecção dessas cirurgias. E complicações pós-operatórias também, como o tromboembolismo pulmonar e a trombose venosa profunda. Foi feito um estudo, esse estudo é bem interessante, que foi avaliado o custo-efetividade de você estimular o seu paciente a parar de fumar antes de ser submetido a uma cirurgia de prótese de quadril ou de joelho. Então, se você investe nesse paciente por 90 dias antes de você realizar o procedimento, você tem um gasto, não teve muita diferença desse gasto entre o investimento e o não investimento. Ou seja, foi mais ou menos $32 de diferença entre um e outro. Só que, o que eles viram? Que os ex-tabagistas, eles tiveram 25% menos de infecção pós-operatória. E o custo médio do tratamento de uma infecção pós-operatória, de uma infecção, era de $95.000. Ou seja, o custo do tratamento para parar de fumar por 6 semanas era de $213, com uma taxa de 56% de sucesso. Então, a conclusão do estudo foi: vale muito a pena você gastar $213 por 6 semanas com todos os pacientes, com medicação, aconselhamento e consultas médicas para estimular ele a parar de fumar, mesmo que a taxa de sucesso seja de 56%,
Por quê? Você reduz o índice de complicação e economiza numa possível infecção $95 mil. Tem um outro estudo também que avaliou o risco pós-operatório, ou seja, as complicações dos pacientes que são tabagistas e os pacientes que não são tabagistas. Então, é um estudo grande, onde eles pegaram mais de 33 mil pacientes, onde 57% nunca tinham fumado, 19% eram ex-tabagistas e 24% tabagistas. Se aproxima muito da nossa amostra também. Então, o que eles viram? Que quando você pega tabagistas e não tabagistas, você tem um odds ratio, ou seja, uma chance aumentada de ter infecção pós-operatória de 1,41, pneumonia 1,53, AVC 2,61 e a mortalidade no primeiro ano de 1,63. Então, tem muita diferença. Quando você avalia os ex-tabagistas com os não tabagistas, você tem uma diminuição dessa diferença, mas também há diferença. Então, vale muito a pena você sempre incentivar a pessoa a parar de fumar. E esse estudo, por fim, no qual mostra, foi feita uma avaliação em todas as próteses, todas as próteses realizadas nos Estados Unidos do ano de 2014, no qual pegaram uma amostra de 63 mil pacientes dentro de um número estimado de 317 mil casos que foram realizados nos Estados Unidos, pegaram 20,7% dos pacientes eram tabagistas, se aproxima da nossa amostra, e eles viram as complicações, o odds ratio, ou seja, nós temos aqui a comparação entre tabagistas versus não tabagistas e o quanto que aumenta para cada complicação, ou seja, infarto do miocárdio, AVC, necessidade de transfusão, pneumonia, infecções urinárias e assim por diante. E a gente vê que todas as vezes o tabagismo leva a um odds ratio aumentado para essas patologias ou complicações pós-operatórias. E o que seria o protocolo de recuperação rápida? O protocolo de recuperação rápida, ele vem de um conceito que foi fundado pela ERAS Society, que é o Enhanced Return After Surgery. A ERAS Society é uma associação que preconiza tratamentos e condutas médicas baseadas em evidência para diminuir a agressividade do procedimento cirúrgico. Ou seja, nós temos que ser menos invasivos com acessos venosos, na anestesia, tem realmente necessidade de hiperidratar o paciente, da transfusão, precisa mesmo passar uma sonda se a cirurgia não vai ser tão longa, fazemos jejum abreviado com maltodestrina e também uma parte muito importante, a parte de orientação, tanto pré-operatória, durante a internação e pós-operatória. Tudo isso junto é o protocolo de recuperação rápida que foi implementado pelo Dr. Vitor, da cirurgia, e toda semana ele tem uma reunião sobre o protocolo de recuperação rápida, lá no Hospital Regional de São José dos Campos. Então, o objetivo é fazer com que a internação e o procedimento cirúrgico sejam mais fisiológicos possíveis, otimizando a recuperação no pós-operatório. Consequentemente, você reduz o tempo de internação e o tempo de retorno do paciente às suas atividades de vida diária. Ele começou com cirurgias coloprocto, e aí foi se estendendo para diversas especialidades, sendo que não existe uma padronização ainda desse protocolo de recuperação rápida para próteses de quadril dentro da ortopedia. Teve um primeiro artigo publicado em 2019 pela ERAS Society com guidelines, mas ainda não está padronizado como deve ser esse protocolo de recuperação rápida para prótese de quadril. Tem esse estudo que mostra que também é uma revisão sistemática que mostra que 378 pacientes de 2012 a 2015, utilizando o protocolo de recuperação rápida, que eles também chamam de fast track, teve uma média de internação de 26 horas, ou seja, para a prótese de quadril, a pessoa ficou internada 26 horas. Então, num dia operou, foi embora no dia seguinte, com uma complicação pós-operatória em 3 meses em torno de 6% e 2% de readmissão. Pegando outro estudo que também utilizou o ERAS protocolo,
ele analisou quais são os fatores preditivos que aumentam a internação de um paciente durante as cirurgias das próteses de quadril e de joelho. Então, nós vimos que a idade interfere, índice de massa corporal, se mulher, na verdade, o ASA aumentado, que é o risco cirúrgico, tá? E se tem doenças coronarianas. Quando eles fizeram uma regressão logística desses dados, eles viram que, olha só que interessante, começar a cirurgia à tarde, ou seja, tem um tempo aumentado do paciente não conseguir uma chance aumentada do paciente não conseguir se recuperar, ter alta no dia seguinte, tá? Se foi submetido a anestesia geral, se fez um approach, uma via posterolateral, se o tempo de cirurgia foi demorado, se teve perda sanguínea e também se o paciente ele andou no mesmo dia da cirurgia. Quando o paciente não anda no mesmo dia da cirurgia, normalmente quer dizer que teve alguma complicação. Então, esse paciente fica mais tempo internado. E eu acho que eu não coloquei, mas também começar as cirurgias às sextas-feiras, quinta e principalmente sexta-feira, faz com que o paciente fique 3 dias internado e só tenha alta na segunda-feira. Tá? Isso daí também é um fator que interfere. Teve esse outro estudo que foi muito interessante, no qual ele mostra o programa ERAS para realizar a cirurgia de quadril e de joelho. E ele verificou que os pacientes que são ASA 3 e ASA 4, eles acabaram chegando muito próximo, tá, dos pacientes ASA 1 e ASA 2. Tá? Então, quando você usa esse protocolo, você aproxima a sua amostra independente da classificação de risco do paciente. E esse daqui, por fim, é o último estudo que eu vou mostrar para vocês, que eles verificaram 1.540.000 pacientes que foram submetidos à prótese de quadril e de joelho de 2006 a 2016, se não me engano foi na Europa, onde eles pegaram diversos departamentos, incluíram também dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, e eles viram que, dependendo do grau de implementação do protocolo ERAS, ou protocolo de recuperação rápida, que eles classificaram aqui como Low ERAS, Medium ou High ERAS, High quer dizer que tiveram uma alta taxa de implementação nesses hospitais, as taxas de complicação foram caindo, ou seja, quanto mais ações de implementação do protocolo de recuperação rápida, menor é a taxa de complicação, menor o tempo de internação e menor o custo que esse paciente traz para o hospital. Na nossa amostra, foram pacientes operados no Hospital Regional de São José dos Campos, de dezembro de 2018 até março de 2020. Depois disso, foi decretado pandemia e as cirurgias eletivas foram suspensas. Tá? Nós tivemos casos pós, mas aí tem um viés de seleção. Então, eu excluí esses pacientes, eu vou falar um pouquinho mais para frente na discussão. Mas nós pegamos 99 pacientes, nós tivemos uma média de internação desses pacientes, todos submetidos à prótese total do quadril, de 2,91 dias de internação, uma média de idade de 62 anos, 56 homens e 43 mulheres, osteoartrose primária, 95 dos 99 pacientes, e a gente começou a pesquisar. Nenhum tinha diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2, 18%, hipertensão, 57%, as doenças cardiovasculares, etilista, 23% eram tabagistas, ou seja, bate com a média mundial dos estudos que eu trouxe para vocês. Artrite reumatoide é uma doença que a gente sempre se preocupa também, mas é uma taxa pequena. E, normalmente, o ASA2 é o mais recorrente mesmo, tá? Então, está batendo com os estudos. O nosso tempo médio de cirurgia foi de 90 minutos. O acesso lateral foi realizado em 55 pacientes, acesso anterior em 35 e o acesso posterior somente em 9. O que nós vimos? A classificação ASA, o ASA2, ou seja, aquele paciente que tem alguma comorbidade, correspondeu a 73% dos pacientes.
os pacientes que utilizaram UTI, será que aqueles pacientes que foram para a UTI têm relação com a classificação do risco cirúrgico ASA? Nós vimos que o ASA 2, 12% foram para a UTI, ASA 3, somente 7%. Então, provavelmente, aqui não deu um N estatístico, não tem correlação, simplesmente como tem mais pacientes ASA 2, mais pacientes acabaram indo para a UTI. E da amostra total, somente 19 pacientes acabaram tendo necessidade de ir para a UTI. E aí a gente começou a ver, será que o tabagismo tem relação com a ida do paciente ir para a UTI, alguma complicação ou não? E o que nós vimos? Que quando a gente compara os tabagistas com os não tabagistas, o tabagista é o azulzinho escuro, nós vimos que mais pacientes tabagistas, não tabagistas foram para a UTI, os não fumantes foram para a UTI, do que os fumantes. Ou seja, nós não achamos correlação. Nosso P deu 0,5. Quando a gente compara a via lateral e a via posterior usou UTI, nós vimos que entre os pacientes fumantes e os não fumantes que foram submetidos à via lateral posterior, será que eles foram para UTI? Não teve diferença estatística também, mas nenhum paciente de via anterior, sendo ele fumante ou não fumante, foi para a UTI. Tá? Então, isso daí, a via anterior anulou a ida para a UTI dos pacientes. Quanto ao uso de UTI, o acesso lateral usou UTI, então a gente comparando de novo, fumantes e não fumantes, não teve diferença estatística, o nosso P não teve, foi 0,7, e o acesso posterior deu um P muito alto, mas provavelmente relacionado ao baixo N, que somente 9 pacientes fizeram a cirurgia por via posterior. Dos 19 pacientes que foram para a UTI, 14 ficaram somente um dia e 5 deles ficaram 2 dias. Ou seja, a nossa média foi 1,5 dias. Vias de acesso, aí isso é interessante. Dos 19 pacientes que foram para a UTI, 17 foram por via lateral e só 2 por via anterior e nenhum paciente por via anterior. Isso daí é um dado bem relevante. E essa aqui eu já falei, a permanência da UTI foram 14 dias, 14 pacientes um dia, 5 pacientes 2 dias, e a gente também viu os dias de internação ASA. Será que pacientes com ASA 2, 3 ou 4, na verdade ASA 4 nós não tivemos, ficaram mais tempo internado? Isso realmente teve correlação. Então nós vimos que a média de internação do ASA 1 foi 2,29, a média de internação do ASA 2 foi 2,89, e a média de internação dos pacientes ASA 3 foram 3,69. Quando a gente compara os tabagistas com os não tabagistas, não teve correlação estatística, ou seja, os tabagistas ficaram 3,2 e os não tabagistas 2,8 com o tempo de internação. Um dado importante também que nós vemos são sangramento pós-operatório imediato, mas aqui o nosso critério de sangramento pós-operatório imediato é necessidade de troca de curativo durante a internação, tá? Não foi transfusão. A transfusão, nós não tivemos nenhuma necessidade de transfusão pós-operatória. Necessidade de transfusão tivemos somente no intraoperatório para alguns pacientes. E também nós não tivemos correlação estatística entre pacientes tabagistas e não tabagistas. Tempo de cirurgia de todos os pacientes, esquece o tabagismo agora. Então nós vimos que entre o acesso anterior e o acesso não anterior, ou seja, o acesso anterior teve uma média de 75,9 minutos, ou seja, 1 hora e 16 minutos, e os não tabagistas, o acesso lateral e posterior teve um tempo de cirurgia de 1 hora e 39 minutos. Quando a gente faz essa regressão, a gente vê de novo os mesmos dados estatísticos, não teve diferença praticamente entre a via lateral e posterior sobre tempo de cirurgia, e o tempo de anestesia também está muito relacionado ao tempo de cirurgia, mas a gente levantou com os dados do prontuário mesmo assim, onde o acesso anterior teve um tempo de anestesia 15 minutos a menos que as outras vias. Esse é um dado importante. Necessitaram de transfusão no intraoperatório. Dos 99 pacientes, somente 4 precisaram de transfusão. Um deles foi por via anterior e 3 por via lateral. É um índice bem baixo esse.
Sangramento pós-operatório, ou seja, aquele que teve necessidade de troca de curativo. Dos 19 pacientes que tiveram, 12 precisaram de troca de curativo na via anterior e 7 na via lateral. E eu acho que aqui tem uma explicação. Nós estimulamos a deambulação do paciente no pós-operatório imediato. Ou seja, em até 6 horas na via anterior, o paciente tem que estar de pé andando. Quando você movimenta, aquele hematoma que se formou embaixo da sutura, ele tem a tendência de sair. Então, teve necessidade de troca de curativo em 12 pacientes operados. Então, provavelmente é por conta disso, não é por excesso de sangramento. Instabilidade pós-operatória. Nós só tivemos 2 pacientes que tiveram instabilidade pós-operatória, precisaram ser reabordados, um via lateral e um via posterior. E aqui a taxa de complicação. 19% tiveram sangramento, 4 precisaram de transfusão, 2 tiveram instabilidade, não tivemos nenhum caso de trombose venosa profunda, lesão neurológica, TEP, mas tivemos um óbito. Esse óbito é de uma paciente que tinha cardiopatia, uma cirurgia de alto risco, então já é esperado. Enfim, levantei os dados também de complicações em até 3 meses, são os dados de prontuário do acompanhamento desses pacientes. Levantei também em 1 ano, só que aí tem um problema grande. O que acontece? Os pacientes, nós operamos pacientes, se eu não me engano, acho que são de 38 municípios, esse número precisa confirmar. E esses pacientes se perdem. Então, eles fazem o acompanhamento até ficarem bons. Ficou bom, sumiu, não volta mais. Então, eu não tinha dados nos prontuários de toda a amostra para acompanhamento de até 1 ano. No entanto, até 3 meses eu tenho esses dados. E normalmente, o tempo que é utilizado nas publicações internacionais para a gente avaliar as complicações pós-operatórias, como taxa de readmissão. Então, nós não tivemos nenhum sangramento, necessidade de transfusão, instabilidade. Tivemos um caso somente de trombose, que foi feito 15 dias depois da cirurgia. Nenhuma lesão de nervo, tromboembolismo pulmonar, óbito em até 3 meses. Tivemos um óbito somente na internação, depois não. Tivemos 2 casos de infecção superficial que necessitaram tratamento com antibiótico da ferida, não teve necessidade de reintervenção, e nenhum caso de infecção profunda, que necessitou de reinternação para limpeza cirúrgica. Outras coisas que nós vimos também. Quando eu comparo a via anterior com as outras vias, o poder da amostra é de 87%, e a média de internação da via anterior foi de 2,1 dias versus 3,4 dias das outras vias. Quando eu pego a média geral da amostra, comparado com a média nacional, nós tivemos uma média de internação de 2,9 dias, eu em todas as vias. E a média nacional de pacientes do SUS é de 7,1 dias, ou seja, menos da metade da média nacional do período de internação para prótese de quadril. E digo mais, essa média de 7,1 dias se aproxima muito da média de internação de pacientes de hospitais privados. De hospitais privados é em torno de 5 a 6 dias, tá? Então, nós estamos melhor que muitos hospitais privados, inclusive cito Sírio-Libanês, que nós temos esse dado aqui. Então, nós temos a média de internação da via anterior 2,1 dias e a média nacional 7,1 e de todas as vias 2,9. Se eu for separar as outras vias, que é a via lateral e a via posterior, a nossa média deu 3,4 dias contra a média nacional de 7,1. E eu mostro para vocês as comparações. Quando eu pego as revisões sistemáticas na literatura e a gente compara o approach, a via anterior com as outras vias, eu vejo que, onde está aqui, a média, dê uma olhada, ela vai baixando no decorrer dos anos da publicação. Então, hoje a nossa média está em 2,1 para a via anterior,
Mas lá no começo, onde começou a se fazer, era 7 dias, 10 dias, aí tem trabalho com 1,8 dias. Então, nós estamos até melhor que muitos trabalhos publicados até 2014. Quando a gente traz isso para um período mais recente, a gente se aproxima muito da média de internação internacional, que gira em torno de 2 dias para a via anterior. E uma coisa que eu também levantei, que só o Hospital Regional de São José dos Campos, devido ao ISG, devido ao sistema implantado, apresenta, não existe esse dado em trabalhos publicados na literatura brasileira, tá? Quanto que é o gasto de medicação durante o período de internação. Devido ao protocolo de recuperação rápida, nós padronizamos quais são as medicações que os pacientes têm que tomar, não deixando, como muitos lugares acontece, de horário. Então, nós deixamos muitas medicações sobre demanda, principalmente os opioides, tá? Ou derivados de opioides. Quando eu vejo o gasto com medicação durante a internação, a via anterior ela gastou menos que a via lateral e a via posterior. Quando eu faço uma comparação, eu vejo que a via de acesso anterior ela tem 17,36% a menos de gasto que a via posterior, que foi o que a gente gastou mais. E a via lateral tem 15% a menos de gasto que a via posterior com medicações no pós-operatório. As próteses fornecidas pelo SUS, elas são padronizadas, onde são pagas pelo ISG, num valor de R$ 3.887,82. No entanto, essa prótese que nós estamos utilizando é uma prótese que ela é importada, ela é subsidiada para a gente utilizar no SUS, porque nós utilizamos também para treinamento dos nossos médicos, e o ISG está pagando essa prótese a R$ 4.500, ou seja, tem um valor aí de 15,74% maior, tá? No entanto, quando a gente faz a comparação, se eu faço uma comparação simples, devido ao valor da prótese, a via anterior gastou R$ 5.805, contra o acesso lateral, que usa a prótese convencional, de R$ 5.230. Se eu fizer essa comparação, a gente acha que a via anterior ela é mais cara que as outras vias. No entanto, quando eu faço a regressão e eu ajusto esse custo, o que eu vejo? Que a via anterior ele gasta R$ 5.193,61 por internação, a via lateral R$ 5.230 e a posterior R$ 5.468. Ou seja, eu tenho uma média de internação menor, com um valor menor de internação, comparado com as outras vias. Antes de fazer os agradecimentos, aqui entram alguns poréns. Vou até parar aqui para... Aqui entram alguns poréns. Primeiro deles, a prótese que nós estamos utilizando é uma prótese importada de primeiro mundo, tem essa tecnologia aqui no Brasil, não é a prótese que é diferente, a prótese é igual a toda a prótese feita no mundo. Qual que é a diferença? O instrumental. O instrumental para você utilizar na via anterior é que nós não temos aqui no Brasil. Então, nós temos nos Estados Unidos, temos na Europa, temos alguns países da Ásia que produzem. Aqui no Brasil, nós já entramos em contato com 3 empresas nacionais para a produção do instrumental para colocar a prótese nacional. Ou seja, uma vez que você adquire um instrumental, na verdade as empresas fornecem isso, você tem a possibilidade de usar a prótese normal do SUS, que é a prótese habitual, para fazer a cirurgia por via anterior. Esse material está em desenvolvimento desde o ano passado, o Marco Aurélio está em contato com a empresa, está bem avançado. Eu acredito que talvez esse ano a gente tenha esse material disponível
para usar com próteses do SUS. Ou seja, a gente reduz aquele valor com preço de SUS, onde pode ser usado em qualquer hospital do Brasil. Os dados levantados só são possíveis devido ao sistema que nós temos lá em São José dos Campos. Fica difícil eu ter uma base de comparação, porque a gente não tem dados de gastos financeiros em hospitais públicos aqui no Brasil, pelo menos trabalhos publicados. Então, um levantamento na PubMed, mesmo na Revista Brasileira de Ortopedia, eu não tenho esses dados publicados. Então, provavelmente, o levantamento desses dados é uma coisa inédita que nos dá base para estipular qual que é o gasto real feito no hospital. Então, isso também é uma outra possibilidade. O Ministério da Saúde, o Secretário de Estado de Saúde, acha que nós gastamos X, mas nós gastamos Y. Então, nós temos base para ir negociar agora até um outro valor de repasse quanto a essas cirurgias. E um terceiro ponto que também deve ser levado em conta é o tempo de internação nosso que nós obtivemos com esses pacientes, devido ao protocolo de recuperação rápida, reduziu pela metade, pelo menos, na verdade reduziu em 60%, a média de internação do SUS. Isso quer dizer o quê? Independente da via, não interessa se for via anterior, lateral ou posterior, a gente reduziu em 60%. Se você utilizar o protocolo de recuperação rápida mais o acesso por via anterior, você potencializa esse fator. Ou seja, você tem menor custo, menor tempo de internação, menor taxa de complicação no pós-operatório. E, pensando num dos pilares da tese, que é o tabagismo, o protocolo de recuperação rápida parece que anulou as complicações do tabagismo em 3 meses pós-operatório. Qual que é o viés? Nosso N é pequeno, eu só tenho 99 casos. Para eu ter um N que corroborasse isso, eu precisaria cerca de 463 casos, tá? Para ter poder de amostra para corroborar a questão do tabagismo. Mas o poder de amostra da nossa amostra para a comparação da via anterior e do protocolo de recuperação rápida é superior a 80%. Então, isso daí é validado cientificamente e a gente pode utilizar esses dados para projetos futuros. Muito bom, Leandro. Parabéns, excelentes dados, uma apresentação muito rica e é muito legal a gente ver a aplicação desses conceitos de eficiência no SUS. Então, isso é muito importante. A sua tese ela é extremamente relevante para a aplicabilidade imediata em alguns pontos e tantos outros para suscitar alguns tipos de investigação adicional, né? O trabalho, né, como foi mostrado, o tabagismo ele é anulado se você fuma ou não por causa do protocolo de recuperação rápida, né? E no meio da pandemia, nós ainda conseguimos fazer 33 próteses de quadril. Eram pacientes mais novos, por isso que eles não constam nesse N amostral do Leandro. E nós observamos que... Aí foi um trabalho de curiosidade minha, que eu quis investigar se esses pacientes tiveram ou não Covid durante o período que eles passaram no hospital. Fizemos o follow-up dele. É um trabalho bem interessante, que vai ser publicado logo mais, já está escrito, enviamos. E também não interfere. E eles eram pacientes com problemas cardíacos, pacientes HIV, imunossuprimidos, tinha inúmeras comorbidades, e por estarem englobados nesse projeto de recuperação rápida, as comorbidades elas são meio que anuladas, né? Então não é só o COVID. Muitas das comorbidades desses pacientes que nós acompanhamos durante a pandemia, esses 33 pacientes, também foi anulado. Então eu acho que é um perfil que provavelmente vai se repetir para as outras comorbidades também. Gostei muito da apresentação, eu só queria pontuar algumas coisas. A primeira é que, não sei se foi... eu não prestei atenção no começo e depois, com o decorrer da apresentação, eu percebi que o N se trata exclusivamente
de coxartrose, né? Não estão incluídos os casos de fratura de colo. Eu acho que talvez isso pudesse ser um pouquinho mais realçado já no começo da apresentação. E aí eu queria fazer a pergunta sobre a via anterior, né, a Superpet. Eu, particularmente, nunca entrei, nunca vi nenhuma delas, né, só fiz posterior. E, por exemplo, como é que fica depois para uma possível revisão? Ou a gente sabe que também muito da cirurgia ortopédica é curva de aprendizado, né? Então, naquele diagrama que o senhor mostrou dos N's, de quanto foi anterior, quanto foi lateral e quanto foi posterior, acho que posterior só foram 9 ATQs. Isso. Qual foi o critério de seleção, o critério de escolha, se foi por mão do cirurgião, randomizado parece que não foi, né? Então, só essas duas perguntas, só esses dois apontamentos aí que eu queria fazer. Tá, então, não, excelente, que isso daí é primeiro, quanto para quem não sabe, quando tem a fratura do colo do fêmur, você pode fazer uma cirurgia que é a prótese de quadril. Então, você pode fazer a prótese de quadril via parcial ou prótese de quadril total. Para excluir esses pacientes, nós pegamos somente pacientes eletivos, tá? Então, realmente, eu preciso colocar isso lá no começo da apresentação. Então, esses pacientes com fratura são pacientes de urgência, foram excluídos. Esses pacientes de urgência, eles não entraram no protocolo de recuperação rápida. A artroplastia de quadril foi eleita lá na implantação do serviço como o modelo a ser trabalhado para implantação do protocolo de recuperação rápida. Uma vez dando certo, a intenção é expandir o protocolo de recuperação rápida para todas as outras especialidades da ortopedia e também as especialidades cirúrgicas, tá? Não teve randomização. Qual que era a randomização? Na verdade, ela era aleatória. O paciente caía no ambulatório do cirurgião X, que ele só operava via anterior. Caía no ambulatório do paciente Y, do médico Y, só operava via lateral ou via posterior no terceiro cirurgião, entendeu? Então, foi isso daí. A gente não teve essa distribuição randomizada certinho para cada método. E o cirurgião só operava um tipo de via. Ele não fazia vias diferentes. A revisão, ela é possível, não impede, por incrível que pareça, fazer a via anterior não impede que você faça uma revisão via posterior ou via lateral. Tá? Porque a via anterior, o acesso dela, você acaba somente afastando a musculatura, os tendões e abrindo a cápsula anterior. Então, você não desinsere nada. A estrutura anatômica continua a mesma. Tá? Mas já tem instrumental de revisão de via anterior também. Já tá presente. E outra coisa que eu ia perguntar, o senhor já falou dos critérios de inclusão, que foi o médico em si, né? Eu lembro que quando eu estava vindo para o Brasil, era indicado inicialmente fazer num paciente mais jovem, mais magro, com uma musculatura melhor, a via anterior, né? Porque o paciente, às vezes, com pouca musculatura, muita gordura, você às vezes se perde ali para afastar e tal. Sabe se esse critério foi utilizado ou não, foi só o médico? Não teve. Foi. O único critério foi o paciente passar no consultório daquele médico. A via anterior não teve nenhuma seleção. Inclusive, o Marco Aurélio penou com alguns pacientes, devido ao índice de massa corpórea elevada e o tecido adiposo denso. Ele penou, mas, de novo, o problema é a via de acesso. Então, em vez de você fazer uma incisão pequenininha, você acaba fazendo uma incisão maior. Paciência. Mas o legal da incisão, Bruno, quando, por exemplo, o Marco Aurélio, que faz a via anterior, ele pega pacientes mulheres mais jovens, ele desenvolveu uma técnica de incisão que ele apelidou de biquíni. Então, fica bem na marca do biquíni, aí a mulher não fica depois inibida de ir à praia. Então, ele toma esse cuidado, inclusive com todas as mulheres que deu para ele fazer nesse N que ele fez no SUS, ele usou essa técnica do biquíni, então a incisão é bem pequena, não prejudica, é bem delicado, bem melhor. Esteticamente deixa a mulher ainda confiante para sair na praia, é bem legal. Primeiro, parabenizar realmente sua apresentação,
seus dados são muito relevantes, alguns de aplicabilidade imediata, como eu comentei. Tem algumas questões que você colocou que, primeiro, que eu acho que suscitam aí uma mudança já imediata também de paradigmas assistenciais nossos, ou seja, nossas rotinas deveriam incluir necessariamente, com os dados já de recuperação da literatura que você traz, algum tipo de protocolo de cessação do tabagismo para pacientes que estão na fila da ATQ, tá? Eletiva. Então, já que isso eu nós diria estamos para falando de todas ATQ as cirurgias. eletiva, nós temos que fazer uma programação, claro, especificamente desse aspecto, porque a cessação do tabagismo ela de forma inequívoca, benéfica, né? Então, aí eu vou comentar um pouco em relação a essa questão, porque em termos de eficiência, está demonstrando aqui números palpáveis do quanto o tabagismo pode reduzir, a cessação do tabagismo pode reduzir. No caso especificamente do protocolo ERAS, vocês colocaram aí, usaram o termo de anular o efeito da comorbidade. A gente tem que tomar cuidado só com relação a essa colocação, por quê? Primeiro, como você comentou, o poder do estudo não foi desenhado para essa finalidade especificamente, né? Ele não tem poder suficiente para a gente dizer que não dá para afirmar isso. Mas um outro ponto importante é que a incidência de eventos, o número de eventos, é que é o fator a ser aferido, né? Então, depende muito do número de eventos que você tem no seu segmento. Você colocou que você tem uma dificuldade de segmento, por exemplo, de mais longo prazo, porque há uma perda, né? Até o terceiro mês, tudo bem, quando ele recupera, você perde o paciente. Isso aí acontece com frequência. Então, essa avaliação prospectiva vai ter que ser um pouco mais proativa. Então, em vez de a gente recuperar somente via prontuário, talvez seja fundamental fazer um segmento desses pacientes de maneira prospectiva por mais de uma via, né? Pode falar, Leandro. Então, Pode nós comentar. fizemos isso. Eu peguei o telefone de todos os pacientes e comecei a ligar. 60% dos pacientes, o número não bate mais. Porque os caras, pacientes SUS, eles têm um celular que, acho que se não me engano, é pré-pago. Então, o cara deixou de ter crédito, ele troca de número, tem uma outra promoção da TIM ou da Vivo, que seja, já era. Entendeu? Você perdeu. A gente tem esse problema com as grandes coortes em cardiologia também. Então, a estrutura para a gente fazer pesquisa e fazer segmentos de longo prazo, esse é um desafio, tá? Então, mas isso posto tem que ter uma estrutura de segmento bem a monitorização ela tem que ser maior do que a revisão de prontuário. Em relação ao ASA, por exemplo, você colocou que a maioria dos pacientes era ASA 2, né, em uma determinada casuística. Com certeza, quanto pior o prognóstico na entrada do paciente no projeto, provavelmente maior o número de eventos que ele tem. E aí é que você consegue demonstrar eventuais interferências, né? Então, quanto mais grave o paciente incluído na amostra, maior o número de eventos, então provavelmente mais fácil detectar a eficácia de algum determinado tratamento ou algum determinado protocolo. Então, por exemplo, se a gente aliar o paciente com ASA 1 e 2 a um protocolo já assistencial ERAS, que, em tese, também deve servir para reduzir o número de eventos negativos, você, na verdade, você não anula, mas você atenua o impacto das comorbidades. Então, o termo atenuar talvez seja mais apropriado, mesmo porque a gente não pode falar em anulação, porque a gente não testou em pacientes mais graves. Naturalmente, a gente escolhe pacientes que vão poder operar ou não, né? Então, nessa casuística, um dos pontos que vão provavelmente falar é o viés de seleção. Então, o colega ortopedista que comentou, ele apontou que os casos de urgência não estão incluídos, foi uma estratégia de fazer primeiro com os pacientes seletivos, naturalmente o custo é mais fácil você mensurar o custo, né, dos pacientes seletivos, e eu acredito que se nós incluirmos pacientes mais graves, é possível que a gente tenha uma chance de demonstrar o real papel tanto do ERAS quanto eventualmente da cessação do tabagismo. Mas uma coisa não anula a outra.
não é plausível biologicamente achar que o não tabagista complique menos do que o tabagista, né? Então, complique mais do que o tabagista, né? Então, não faz sentido concordo isso, com né? você. Do ponto de vista biológico, não é plausível. Esse é um achado porque a amostra ela é É reduzida pequena. e a gente tem aí provavelmente esse pode ser um achado ao acaso. Não dá para você dizer que é protetor fumar, né? Não há plausibilidade para isso. Só para complementar, eu calculei para eu ter um poder de amostra de 80%, pelo menos, no qual eu validasse as complicações pós-operatórias pensando no tabagista versus não tabagista, eu ia precisar de 436 pacientes, ou seja, uma amostra 4 vezes maior. Eu acho que isso daí é um trabalho que a gente continua operando, entendeu? Então, provavelmente é um trabalho para a gente publicar daqui 2 anos, entendeu? Daqui 3 anos. E aí a gente vai ter isso, só baseado nos dados, entende? Perfeito. O que eu ia comentar por último é justamente isso. Então, para amplificar esse processo, aí entra a união faz a força. Aí eu acho que é importante não só ficar nos nossos centros, mas criarmos aí sim um registro, né, nacional ou um estudo multicêntrico em nível nacional, já protagonizando isso naturalmente, porque com a sua tese, com a sua publicação, isso vai ser um motivo pelo qual eu tenho certeza que as fontes pagadoras, sejam privadas ou públicas, elas têm total interesse em melhorar esse processo de um procedimento que é um procedimento caro, né, e que é necessário, tem uma fila muito grande, mas você está trazendo uma solução enorme, né, do ponto de vista prático, com cálculos muito bem fundamentados. Então, a base que você está lançando seguramente vai fortalecer a possibilidade de você fazer estudos maiores, multicêntricos, e envolver outros centros que também têm altos volumes de procedimento, e talvez com um desenho já agora randomizado, por exemplo, né? Porque um desenho randomizado, isso fortalece seguramente a sua chance de uma publicação em fator impacto maior, e não só isso, você diminui realmente esse viés de seleção, você diminui essa crítica que seguramente virá do viés de seleção, em que pese essa aleatorização baseada em onde cai o paciente. No agendamento, né? sim. Mas o efeito da randomização, sem dúvida, é para diminuir o viés de seleção. Você está de parabéns, e a última coisa que eu colocaria é fazer essas análises econômicas de uma maneira ainda mais rebuscada, com ferramentas mais próprias, modelo Markov, né, as árvores de decisão, para dar todos aqueles análise de sensibilidade, tem os fatores de desconto que você mencionou na sua apresentação, para sair desse valor cru, mas para um valor, uma publicação mais sofisticada em termos de análise econômica. Existem ferramentas apropriadas para isso, mas você já tem o principal, que é o controle dos custos, e você já sabe o que você vai comparar. Mais uma vez, parabéns, Leandro. Obrigado, Germano. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Acho que sempre quis fazer doutorado. Acho que agora eu achei um motivo legal para fazer. Apesar da minha especialidade ser ombro, eu não via nada dentro da especialidade de cirurgia de ombro para fazer. Isso eu acho que é uma coisa relevante, porque a gente pode realmente fazer um projeto agora baseado em dados concretos, chegar na Secretaria de Saúde e falar, tá aqui, tem um projeto no qual a gente pode criar uma equipe de implantação de protocolo de recuperação rápida, uma equipe de treinamento para todos os cirurgiões do estado, quem sabe do Brasil, para prótese de via anterior, entendeu? Onde a gente impacta a vida das pessoas. Acho que isso é interessante de pensar. Sem dúvida. Isso é de aplicação imediata em saúde pública. Eu acho que você está lançando as bases com dados próprios no SUS, de algo que é muito importante, de uma relevância nacional e eu diria até urgente. Tá? Então, mais uma vez, Leandro, isso é louvável, parabéns, a gente sabe o quão difícil é fazer esse tipo de levantamento no nosso meio. Vocês estão desbravando um caminho que, ao meu ver, é um caminho sem volta, como parafraseando o doutor André, é eficiência, pessoal. Não só no SUS, mas em todos os aspectos. Veja, nós estamos no terceiro setor, também estamos buscando eficiência da mesma forma. Não tem a menor dúvida que no privado, a mesma coisa.
Então, em breve, vai ter que ser justificado o porquê de não fazer uma abordagem mais eficiente como essa. Então, é o que a gente espera. Então, parabéns mais uma vez, Leandro. Excelente trabalho. Obrigado, Germano. Obrigado. Obrigado a todos.